Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Bom, irmãos, será que agora a gente consegue? Ai, meu Deus do céu, hoje tá difícil, hein? Então, reiniciei o modem aqui. Fala pra mim aí se melhorou. Na música, o Wilson falou que estava bom. Mas agora eu não sei na hora que eu entrei aí. O que os irmãos me dizem, por favor? Ainda tá travando, parece, né? Eu acho que foi essa atualização que eu fiz que ele não tá legal, não. Eu acho que a gente vai ter que tá travando muito. Apesar que aqui aparece conexão excelente. Eu acho que hoje a gente vai ter que fazer só pelo Facebook, hein, irmãos? Ou só pelo YouTube, né? Porque não tá dando certo. O pessoal tá falando que lá no Facebook tá legal. Vamos seguir pelo Facebook, então. Vamos seguindo assim, então. Tá dando umas travadinhas, né? Mas senão a gente vai enrolar muito aqui.
e aí depois a gente vê o que a gente faz aí com essa transmissão. Eu acho que foi a atualização. Wilson, não atualiza o seu OBS não, dá problema. Ai, essa foi boa. Bom, irmãos, graça e paz então, boa noite para você, boa noite aí para sua família, vocês que estão aí em casa acompanhando o culto, cultuando a Deus com a gente. Vamos dar início então ao nosso culto. Salmo 96, os versos 1 a 13, o Salmo 96 inteiro nós vamos ler, tá? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 96 é um salmo que tem tudo a ver com o início de ano, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos teus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Palavras do Senhor, o Salmo de Davi, o Salmo 96. Então nós iniciamos esse culto, primeiro culto de 2021 com esse Salmo que é cheio do novo, é cheio de louvor, é cheio de adoração. É um salmo que aponta para Jesus Cristo, quando Jesus vai vir para julgar, para restaurar toda a criação, né? Diz ali, ó, porque vem, versículo 13, vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia, Jesus, ele vem entre as nuvens, ele vem nos buscar, ele vem julgar a terra, o mundo, os povos com justiça e com fidelidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse primeiro culto, primeiro domingo do ano, vamos cantar um novo cântico ao Senhor, vamos entoar cânticos, louvar ao Senhor com todas as nossas forças, porque Ele vem. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos ter uma palavra de oração e logo na sequência nós vamos louvar e adorar o nosso Deus. Curve sua cabeça aí onde você está, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós queremos nos colocar na tua presença, Senhor, como filhos e filhas de ti. Nós te louvamos, ó Deus, por esse ano que já começou. Nós te louvamos porque podemos estar aqui mais uma vez te buscando, te adorando. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado livramentos, tem nos dado saúde. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós queremos desde já clamar a Deus por esse ano que se inicia, que se iniciou, por esse ano eclesiástico que já está aí acontecendo. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, esteja conosco como igreja tua. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, nas suas casas, onde eles estiverem, ó Deus, eu clamo a Ti que a Tua graça e o Teu amor esteja com eles. Clamamos a Ti perdão pelos nossos pecados, Senhor, olhe para dentro de nós, lá no interior da nossa alma, e vê, Senhor, em nós algum caminho mau, vê, Senhor, em nós alguma dificuldade, algum pecado, ó Deus, algum pecado escondido, e nós clamamos perdão e clamamos que o Senhor nos ajude a vencer todo o pecado, nos ajude a vencer as tentações, em nome
de Jesus. Invocamos a tua presença e clamamos que o Senhor se faça presente no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor então. Hoje quem vai nos auxiliar é a nossa irmã Silvinha. Vou passar para ela então, vou colocar o vídeo que ela me mandou. Amém? Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para juntos novamente louvarmos e glorificarmos o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Vamos pedir ao Senhor Jesus que encha a nossa casa, que encha a sua casa, que encha o nosso coração com a nuvem da tua glória. Irmãos, que haja no nosso coração o anseio de estar na presença do Senhor, de estar glorificando o teu santo e bendito nome. Amém, irmãos?
Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que nós temos de te louvar, de te adorar. Obrigado, Deus, por esse breve momento de louvor, de adoração, que cantamos verdades relacionadas a Ti. Oramos desde já que o Senhor abençoe a Tua palavra que será compartilhada neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, nós estamos então no início do ano, né? Um ano novo, mais especificamente, aí, como eu disse, no primeiro domingo do ano. E como de costume, nós começamos o ano cheio de expectativas, começamos o ano cheio de vontade, cheio de sonhos. Sim, nós começamos o ano cheios de sonhos. Eu estou cheio de sonhos para esse ano. Você deve estar cheio de sonhos para esse ano. E hoje, Deus nos coloca diante daquele que talvez é considerado o personagem mais sonhador de toda a Escritura. Na verdade, um jovem sonhador. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele e depois ver o que podemos aprender com a sua história. A história dele está registrada lá em Gênesis. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Nós não vamos ler toda a história desse personagem, porque senão a gente teria que gastar uns 3 cultos só lendo, que a história dele é grande. Nós vamos ler o começo da sua história e talvez mais para o final da sua história, tá certo? Gênesis 37, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Gênesis 37. Gênesis 37, nós vamos ler do 1 ao 11, depois nós vamos para o 41. Gênesis 41, do 37 a 44. Gênesis 41, do 37 a 44. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis 37, de 1 a 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8. Então lhes disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei que também o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, o comecinho da história aí de José. Agora nós vamos ver, então, capítulo 41, dos versos 37 a 44. 41, dos versos 37 a 44. Gênesis 41, de 37 a 44. Diz assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais:
Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Palavras do Senhor, palavras de vida, palavras de salvação para todos nós. Meus irmãos, então, o jovem sonhador, como eu já mencionei, que nós vamos meditar nessa noite, que será a base para a nossa reflexão, é José do Egito. José do Egito é um personagem que eu admiro muito, um personagem no qual eu me espelho, um personagem que me inspira a seguir na caminhada. Nós acabamos de ler parte da sua história, né? Apenas o comecinho ali, quando ele era muito jovem, e depois, quando ele está mais velho, já assumindo o posto de governador no Egito. Meus irmãos, vocês sabiam que entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa existe um tempo? Né? Quando Deus nos promete alguma coisa, ou quando nós temos um sonho, o tempo entre a promessa proferida e o sonho realizado, né, a promessa cumprida, existe um tempo, há um espaço de tempo entre esses dois momentos. Recebemos a promessa hoje, até ela se cumprir, tem um espaço de tempo. Tem um espaço em que muitas coisas podem acontecer, coisas essas que muitas vezes podem nos levar para longe da nossa promessa, para longe do nosso sonho, para longe dos nossos objetivos. Coisas que podem nos desmotivar, coisas que podem nos enfraquecer, coisas que podem nos colocar até contra o nosso Deus. E não foi diferente com José, ele também passou por esse espaço de tempo. Ele sonhou que um dia os seus irmãos se prostrariam diante dele. E passou muito tempo, muita coisa aconteceu até que esse sonho se realizasse na sua vida. E a Bíblia relata algumas situações de que aconteceram com ele durante esse tempo. E ao olhar para esses acontecimentos e para toda a história de José, podemos ver e aprender como se portar nesse tempo de espera. Então nós estamos começando o ano, estamos cheios de sonhos, cheios de planos, alguns sonhos e planos que nós já trazemos dos outros anos, né? Então, nesse tempo de espera, como é que a gente se porta? Como que José se portou nesse tempo de espera? Bom, a história de José no Egito é uma história das mais marcantes do Antigo Testamento. Por quê? A história traz princípios de fé, a história ela traz princípios de perdão, a história ela traz princípios de superação, ela traz princípios de obediência, de fidelidade, de domínio próprio. Traz ideia da soberania de Deus sobre a vida de José. Para quem não conhece ou para quem não lembra, eu gostaria de destacar alguns pontos da história de José, para que nós consigamos estar talvez aí na mesma linha de raciocínio. Bom, José era temente a Deus e o filho predileto do seu pai. José ele buscava ser o melhor irmão, o melhor filho, o melhor servo. Em toda a sua trajetória ele sempre buscava ser uma pessoa melhor do que ele podia ser, fazendo tudo o que lhe era pedido. E ele tem sonhos.
Ele tem sonhos que mostram a sua família se prostrando diante dele. Então nós lemos, né? Ele sonha que eles estavam colhendo feixes de trigo, de repente o feixe de trigo dele se levanta, e os outros feixes se levantam e se prostram a ele. Depois ele sonha com a lua, o sol e 11 estrelas também se prostram diante dele. E aí nós começamos a ver os relatos do que aconteceu durante o tempo que José teve que viver até o seu sonho, até a sua promessa se cumpriu. E os irmãos de José, invejados, tinham inveja dele, começaram a tramar a sua morte. Começaram a pensar, como nós vamos matar esse menino? Esse menino está falando demais, esse menino está falando coisa que não deve. Como é que nós vamos matar esse menino? Então, a princípio, não mataram. Jogaram ele num poço vazio, ficou lá no poço vazio sozinho um tempo. E aí estava vindo os vendedores ismaelitas, os mercadores ismaelitas, e disseram assim, vamos vender José como escravo para esses ismaelitas. E ele foi vendido. Ele foi vendido como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas chegaram no Egito e o que fizeram? Venderam José para Potifar. Potifar, ele era o oficial e capitão da guarda do rei, da guarda de Faraó. Era uma pessoa importante no reino. E ali como escravo na casa, como escravo de Potifar, tudo que José fazia prosperava. Tudo que ele colocava a mão dava certo. E aí Potifar, ele vê isso, ele reconhece a mão boa de José, né? Ele dava o seu melhor. E aí Potifar o coloca como governador da sua casa, como administrador da sua casa. Depois, José é preso injustamente. É preso com a acusação de ter seduzido a esposa de Potifar. Mas foi o contrário, a esposa de Potifar que estava seduzindo José, que estava atrás de José, mas ele foi preso injustamente com essa acusação. E aí ele vai para a cadeia, e estando na cadeia ele se destaca e se torna um líder ali na cadeia. Ele tem um ótimo relacionamento com os outros presos, ele tem um ótimo relacionamento com o carcereiro, e ele fica famoso na cadeia por conseguir interpretar sonho. Então as pessoas sonhavam e ele conseguia, com a graça de Deus, interpretar os sonhos. E na cadeia José interpreta os sonhos do copeiro-chefe do rei e do padeiro-chefe do rei. E exatamente como José disse que aconteceria, de fato aconteceu. O copeiro-chefe ele foi readmitido ao seu cargo ali no palácio e o padeiro-chefe foi morto. José ele fala para o copeiro, olha, quando você chegar na presença do rei, fale de mim, eu estou aqui preso injustamente, lembre-se de mim, eu te ajudei, agora você me ajuda. E o copeiro-chefe lembrou dele? Não, o copeiro-chefe não lembrou dele. Depois de 2 anos, apenas depois de 2 anos, Faraó também teve um sonho. Faraó teve 2 sonhos. Vamos relembrar o sonho de Faraó? Faraó teve um sonho muito estranho. Eram umas vacas gordas, umas vacas magras, né? Não é isso? O texto diz que ele sonhou que viu 7 vacas gordas, bonitas, vistosas. De repente viam 7 vacas magras e comiam as vacas gordas. Mas as vacas magras continuavam feias, continuavam horríveis. E aí ele teve um outro sonho de 7 espigas de milho, 7 espigas de trigo. Bonitas, vistosas. E aí vem 7 espigas feias, murchas, e come as espigas boas e vistosas, mas as espigas continuam feias e horríveis. E ele começa a procurar quem conseguiria traduzir esse sonho, interpretar esse sonho. E ele pergunta para os magos, para os conselheiros, para os feiticeiros, para os sábios da sua época. Começa a perguntar para todo mundo e ninguém consegue interpretar aquele sonho.
E numa dessas, o copeiro-chefe estava ali perto deles, o faraó bravo, ele fala assim, Senhor, dá licença um pouquinho, permita-me falar. Eu conheço um rapaz lá na prisão que interpreta sonho, ele interpretou o meu sonho e deu certo, interpretou o sonho do padeiro e deu certo, aconteceu exatamente como ele disse. Como é que ele chama? Ele se chama José, então traga José aqui para mim. Quero ver se ele consegue interpretar o meu sonho também. Dê um banho nele para ele poder vir na minha presença, né? José vai até a presença do rei, e o rei conta os seus sonhos. E com a graça de Deus, Deus abençoou José e José conseguiu interpretar o sonho do faraó. Qual foi a interpretação dos sonhos, para nos relembrarmos? Os dois sonhos representam a mesma coisa, tanto as 7 vacas gordas como as 7 espigas de trigo vistosas e bonitas representavam 7 anos de fartura em toda a terra do Egito. Muita água, muita comida, colheitas abundantes, e as 7 vacas magras e as 7 espigas murchas representavam 7 anos de seca em todo o Egito, em toda a região do Egito. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, José ele alcança a confiança do rei, ele alcança ali a confiança de todos e ele se torna governador do Egito. Durante os 7 anos que ele ficou como governador, tudo prosperava. Colheitas abundantes, tudo muito bem gerenciado, com o seu jeitão de ser. Depois que veio o tempo de seca, eles conseguiram sobreviver porque tudo foi muito bem armazenado. E a seca foi tão grande que chegou até a sua família lá na terra de Canaã e a sua família veio até o Egito para comprar alimento. E aí a sua família se encontra com José e José faz um drama ali para se declarar irmão deles, mas depois eles se entendem, eles se abraçam, eles se beijam, aí vem o pai de José também, e eles se abraçam e eles se beijam, e aí José dá uma terra boa, confortável para eles viverem lá na terra do Egito. Digamos que é um panorama, uma síntese bem superficial da história de José. Mas eu creio que é o suficiente para nós vermos alguns pontos importantes para nós nessa noite. Pontos relacionados a esse tempo que leva entre a promessa ou o sonho e o cumprimento da promessa, a realização de um sonho. Então nós vamos ver algumas atitudes de José, como ele se portou nesse tempo, como ele se comportou nesse tempo de espera, nesse tempo em que ele sonhou e até chegar o dia que ele recebeu a sua promessa. A primeira coisa que nós vemos, a primeira atitude que salta aos olhos em José é que ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve fiel. E como é difícil nós nos mantermos fiéis a Deus no mundo em que nós vivemos. Um mundo em que se prega que tudo é relativo. É relativo, tudo hoje é relativo. Um mundo na qual determinadas atitudes que sabemos que desagradam a Deus são colocadas como normais. E não foi diferente com José, não foi diferente. Certamente ele sofreu com as tentações da sua época, certamente ele sofreu com os problemas da sua época, mas enquanto ele passava por esse espaço de tempo entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, ele se manteve fiel. Ele se manteve íntegro, eu diria mais, até mesmo depois que a promessa foi cumprida na vida de José, ele continuou sendo fiel aos preceitos de Deus. Depois, se você quiser, você pode ler toda a história de José e você não vai encontrar nada de errado, nada que desabomine José. São 13 capítulos de pura fidelidade a Deus. José, ele foi fiel dentro de casa, ele respeitava os seus pais, respeitava, fazia as coisas que o seu pai pedia. Ei, jovens, precisam ser fiéis nas suas casas. José foi fiel na sua vida sexual, quando ele foi seduzido
pela Potifosa, pela esposa de Potifar, ele correu, ele fugiu dela. Não, jamais, como eu poderia fazer isso com o meu Senhor e muito mais fazer isso contra o meu Deus, diz ele lá em Gênesis 39, 8 e 9. José se manteve fiel diante das tribulações. Quando, por exemplo, ele é jogado no poço vazio, quando, por exemplo, ele é vendido, quando ele é preso injustamente, quando o copeiro do chefe do rei se esquece dele, ele se mantém fiel. José foi fiel a Deus ao chegar no Egito e não se curvou diante das imagens do Deus egípcio. Foi fiel ao chegar diante de Faraó, ele não se prostrou diante de Faraó. José não se envergonhava de falar de Deus. Tanto é que quando o Faraó conta o sonho para ele, ele fala assim, olha, quem me revelou foi Deus. E graças a ele é que eu consegui traduzir esse sonho para você. Então, meus irmãos, minhas irmãs, José se mantém fiel, mesmo depois da promessa cumprida. Aos 30 anos ele subiu ao trono e viveu até os 110, então por 80 anos não tem nada que o discrimine. Enquanto nós, muitas vezes, quando os nossos sonhos são realizados, quando nós recebemos a promessa, deixamos Deus de lado. Muitos são assim. Querem porque querem alguma coisa, pedem, aí Deus abençoa. Agora, pastor, eu não posso mais participar do louvor porque eu preciso lavar o carro que Deus me deu, eu não posso mais ir na igreja porque eu preciso cuidar da casa na praia que Deus me deu. Ah, pastor, agora eu não posso mais ir nos encontros de jovens aos sábados, que eu preciso ir na casa da namorada que Deus me deu. Então, a bênção se torna uma maldição na vida da pessoa. Meus irmãos, eu estava pensando que diariamente nós somos colocados diante de situações que demandam de nós uma decisão de permanecer fiel a Deus ou não. Podemos ver pela trajetória de José que vale a pena ser fiel a Deus. Bem, da verdade é que, infelizmente, Deus não pode dar para nós o que nós queremos, porque muitas vezes Ele sabe que assim que Ele der, nós vamos virar as costas para Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos que permanecer fiéis, participativos e apaixonados por Jesus, tanto enquanto nós lutamos em busca do nosso sonho, como depois que nós conquistarmos os nossos sonhos. E a pergunta que fica para nós essa noite é: temos permanecido fiéis a Deus? Você tem permanecido fiel a Deus? Uma outra atitude de José que salta aos nossos olhos, a primeira então é que ele permaneceu fiel a Deus durante toda a sua trajetória. A segunda atitude que salta aos nossos olhos na trajetória de José é que ele fazia o seu melhor enquanto ele esperava. Essa semana eu estava olhando no status no Facebook ou no Instagram, não sei ao certo, e eu vi uma mensagem lá no status, no Stories, né, que dizia assim: mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor todos os dias. Mesmo que ninguém veja, faça o seu melhor todos os dias. E eu vinha refletindo, né, na história de José, sobre a vida de José, e eu liguei essa frase à vida de Jesus. Tudo ia muito bem na vida de José, porque ele dava o seu melhor. José, ele dava o seu melhor. Vamos ver alguns exemplos? Na casa do seu pai. A Bíblia diz no verso 2 que José, aos 17 anos, ajudava nos afazeres da casa. Ele fazia ali o seu melhor. Tudo aquilo que o pai pedia, ele fazia. Lá no Egito, quando era um escravo comum, dava o seu melhor. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. Tanto é que chamou a atenção de Potifar e se tornou administrador da casa de Potifar. Como escravo na casa de Potifar, novamente ele dá o seu melhor e os negócios de Potifar dão um boom, crescem, se desenvolvem. Potifar se torna uma pessoa rica por causa de José administrando as suas coisas. Na cadeia, mais uma vez, José dá o seu melhor.
Imagina só você preso dando o seu melhor. Como isso pode ser, né? E ali ele dá o seu melhor e ele chama a atenção do carcereiro, ele se torna ali um líder na cadeia e começa a ajudar o carcereiro. Os presos respeitavam José. Depois, como governador do Egito, ele dá o seu melhor novamente. E foram grandes colheitas nos 7 anos de abundância. E depois foram 7 anos muito bem administrados durante a seca. Ele fazia o seu melhor. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você está fazendo o possível ou está dando o seu melhor? Na sua vida, na sua família, na igreja, em tudo que você faz, você está fazendo aquilo que é possível ou você está dando o seu melhor? Será que nós estamos fazendo o possível ou será que nós estamos dando o nosso melhor? Eu gostaria de colocar um vídeo para os irmãos do Mário Sérgio Cortella. Muitos conhecem, ele fala um pouco sobre isso. Vou colocar. Está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim, 5 da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, a roupa não é nova, às vezes tem remendo, mas está limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã,
Algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Meus irmãos e minhas irmãs, fazer o nosso melhor na condição que nós temos, enquanto nós não temos condições de fazer melhor ainda. Vou repetir, fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto nós não temos condições para fazer melhor ainda. Eu te pergunto novamente, meu irmão e minha irmã, você tem dado o seu melhor na sua casa, na sua família? Eu pergunto novamente, você tem dado o melhor no seu trabalho, na sua escola, entre os seus amigos, nos seus vizinhos? Você tem dado o melhor na sua igreja, no ministério que Deus confiou só para você realizar? No pedacinho do corpo de Cristo que você foi colocado, você tem dado o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda? Assim como José, todos nós temos sonhos e desejos e promessas da parte de Deus, e assim como José, nós temos ou nós precisamos dar o nosso melhor na condição que nós temos, até termos condições de realizar melhor ainda. Então, meus irmãos, para nós caminhando para o final, José não apenas se manteve fiel, ele deu o seu melhor nas condições que ele tinha, mas também, independente da circunstância, ele jamais desistiu. José jamais desistiu. Mesmo diante de todas as dificuldades, quando tudo parecia dizer não, José se manteve no seu foco. José se manteve no seu sonho. Certamente, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro obstáculo que José teve que enfrentar já seria o bastante para muitos de nós desistirmos, muitos de nós jogarmos a toalha. Quando ele foi rejeitado pelos seus irmãos, quando ele foi jogado naquele poço, tudo parecia dizer que era o fim de linha, mas ele se manteve firme, ele não desistiu. Depois ele foi vendido como escravo, poderia aceitar a situação, morrer como um escravo, ficar lá se lamentando, mas não, mesmo na prisão, mesmo como escravo, ele chama a atenção dos seus superiores e é promovido. Depois ele vai preso injustamente, poderia ficar se lamentando, me prenderam injustamente aqui, eu não sou culpado, mas não, ele não ficou se lamentando, ele não ficou se culpando. Na prisão, onde não existiam muitas alternativas, ele não desiste e continua em busca do seu sonho. Depois ele foi esquecido na prisão pelo copeiro-chefe,
copeiro-chefe falou assim, olha, lembre-se de mim na presença do rei. O copeiro-chefe esquece dele, ele é esquecido. Ele poderia ficar irado com o copeiro-chefe, mas não. Ele continua fazendo o seu trabalho ali na prisão, continua ajudando o carcereiro, continua conduzindo os outros presos, fazendo o seu melhor, porque ele não desiste. José não desiste. Me parece que desistir não estava no vocabulário de José, me parece que desistir não fazia parte da sua vida. Parece que nunca passou pela sua cabeça desistir. E tem muita gente assim. Muitos de nós somos assim, não nos deixamos abalar pelas circunstâncias da vida, como também tem muita gente que o primeiro sinal de problema já desiste, já joga a toalha, já para de tentar, já desiste da vida. Algumas pessoas, quando chegam às enfermidades, lutam, fazem o tratamento, oram, buscam ajuda, vai no médico, não tem preconceito, e vai, e luta, e batalha, não desiste. Luta pela sua vida. Como outros é o contrário. Parece uma enfermidade, acaba com a pessoa, desiste da vida. Quando chega o desemprego, tem pessoas que se reinventam e vão para cima e começam e vai e procuram até encontrar um novo, até começar um negócio. Outros já se abatem, desistem. Quando o luto assola, né? Quando um ente querido vem a falecer, o luto vem com muita força, nos sentimos desolados. E aí, alguns se apegam ao Consolador, apegam-se à esperança da salvação e seguem as suas vidas. Outros já se abalam de tal forma que desistem da vida. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Alguns conseguem se reinventar, conseguem continuar lutando, porque a Bíblia nos orienta a não desistir. E não apenas isso, nunca estamos sozinhos. O Deus Emanuel, Deus conosco, está com a gente, nos ajudando a passar por todas as situações da nossa vida, sejam elas quais forem. Então, a pergunta que fica para nós é: por que você está desistindo? Sendo que o próprio Deus está com você, sendo que a Bíblia diz que nós não devemos desistir, devemos persistir até alcançarmos os nossos sonhos, até alcançarmos as nossas promessas. Tem um videozinho motivacional, eu vou passar um pedacinho dele, só para nós. Ele é bem legal, tá?
aí, será que compensa desistir? Temos um sonho, temos uma promessa de Deus para as nossas vidas. Por que desistir no meio do caminho? Continue lutando, continue buscando. Quem sabe este seja o ano da sua vitória, quem sabe esse seja o ano que Deus preparou para te abençoar. E se não for esse ano, será no ano que vem. Nós vimos relatos de pessoas que levaram anos para alcançar aquilo que tanto almejavam. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para nós concluirmos assim como José, também teremos muitas dificuldades no tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, entre o sonho e a realização do sonho. Muitas dificuldades vão surgir e o que nós aprendemos com esse jovem sonhador é que nesse período de tempo nós devemos nos manter fiéis a Deus. Nós devemos fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos. E, por fim, nós não podemos desistir, nós temos que continuar até conseguir realizar o nosso sonho, até receber a promessa feita para nós. Amém? Tinha uma canção preparada aí, mas eu vou colocar lá no nosso WhatsApp depois. É uma música bem conhecida, que fala sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Depois eu coloco. O Wilson pediu para nós mandarmos esse vídeo motivacional no WhatsApp, porque ficou difícil de ler. Então, assim que terminar, eu já publico no WhatsApp. Vamos orar, agradecer a Deus pelos elementos da ceia, pela oportunidade que nós temos de participar da ceia do Senhor. Curve sua cabeça aí onde você está. Os elementos já devem estar preparados. Se você ainda não fez uma foto da sua mesa, faça aí uma foto, mande pra gente. Eu vou fazer uma foto agora aqui da minha. A minha tá bem simples hoje, ó. Vou fazer aqui na frente dos irmãos, ó. Aí, isso. Faz aí a sua foto também, manda para nós termos essa sensação de comunhão, né? Quando nós vimos as mesas, um de cada um, a gente tem essa sensação de estarmos de fato em comunhão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra que vem ao nosso encontro, nós agradecemos por José, um jovem servo do Senhor que tanto tem a nos ensinar. Vimos apenas 3 ensinamentos da sua vida, mas tantos outros poderiam ser aplicados em toda a sua vida, Deus. Como nós podemos aprender com esse jovem rapaz? Inspiração para nós, inspiração de vida, de integridade, de vida contigo, de integridade. Nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus. Clamamos a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a jamais desistir, ó Deus, do sonho, da promessa que o Senhor fez para nós. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos fiéis a Ti enquanto essa promessa não se cumpre. E nos ajude, Senhor, a continuar fazendo o nosso melhor com aquilo que nós temos à nossa disposição. Nós estamos agora diante da mesa do Senhor, mesa que o Senhor mesmo deixou para que nós nos lembrássemos de Ti. Mesa essa, ó Deus, que é composta pelo cálice, pelo vinho que representa o Teu sangue. Mesa essa que é composta pelo pão que representa o Teu corpo. Abençoe esses elementos, abençoe as nossas vidas, leva-nos, ó Deus, a uma profunda reflexão daquilo que nós temos vivido, perdoa os nossos pecados, limpa, Senhor, o nosso coração, limpa a nossa mente, para que possamos participar da Sua mesa, da Santa Ceia, da Santa Eucaristia, com o coração limpo, com o coração puro, com a mente renovada. Então, Senhor, nós recorremos à Tua graça maravilhosa, que perdoa todo pecado, nos limpa de toda maldade, limpa-nos, lava-nos, ó Deus, de todo pecado, de toda maldade, e nos ajude a vencer o pecado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, com amor eterno, deixa eu só colocar meu retorno aqui, se parar eu não consigo ver. Com amor eterno, Deus nos amou primeiro, em Cristo Jesus, um amor assim, muito amor. A Bíblia diz que foi tanto amor, que Ele deu o Seu Filho unigênito,
para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então ele fez isso para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Essa aqui é a mesa do Senhor, a mesa que está diante de você é a mesa do Senhor. E Ele mesmo convida todos e todas aqueles e aquelas que nele confiam para participar da festa, que Ele mesmo está preparando para nós no grande dia que nós estivermos com Ele lá na glória. Bom, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele estava sentado com todos os seus discípulos, né? Naquela ceia, na última ceia, Ele toma um pedaço de pão e, após haver dado graças, agradecido pelo alimento, Jesus o partiu, dizendo: "Isso é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, façam isso em memória de mim." Por semelhante modo, após haver ceiado, Jesus tomou o cálice. E ele disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim." Então nós estamos diante dos elementos da ceia do Senhor. O pão, o cálice, o pão que nos remete diretamente ao corpo de Cristo, o cálice que nos remete diretamente ao sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. Quando nós nos alimentamos do pão, bebemos do vinho, temos a nossa alma, o nosso espírito alimentados pelo pão da vida, pelo sangue do Cordeiro, espiritualmente falando. Sabemos que os elementos não se tornam o corpo de Cristo, os elementos não se tornam o sangue de Cristo, eles continuam sendo o pão, eles continuam sendo o vinho, o suco de uva, mas a presença mística de Jesus Cristo se faz presente, como diz Calvino. Então é como se Jesus estivesse presente conosco agora na nossa mesa. Olha só que coisa maravilhosa isso. Então nós vamos dar um tempo agora para você distribuir os elementos. Pode distribuir o pão, pode distribuir o suco de uva junto, tá? Nós vamos dar um tempinho para você fazer essa distribuição aí na sua casa e depois nós vamos ceiar todos juntos, tá certo? Então só pegue o pão, pegue o vinho, pegue o suco de uva e espera um pouquinho que nós vamos participar todos juntos daqui a pouco. Pode distribuir com calma, sem pressa, para não ter acidente e derrubar aí na sua casa esses elementos, né? Todos já estão com os elementos em mãos, o pão, o cálice. Vamos lá então. Eis o pão da vida que desceu do céu, o corpo do Cordeiro que é dado por vós. Comam dele todos, façamos isso em memória dele. E eis o sangue do Cordeiro que é dado por vós. Bebam dele todos, façamos isso em memória dele. Você que já se alimentou do pão da vida, você que já bebeu do cálice da nova aliança, fique em espírito de oração, converse com Deus, faça a sua oração ao seu Deus neste momento.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, que nós temos de participar, ó Deus, da tua mesa. Agradecemos o convite, ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, por deixar esses elementos tão ricos de significados, ó Deus, para que nós nos lembrássemos de Ti, nos lembrássemos de tudo que o Senhor fez por nós. Do Teu corpo que foi massacrado, como o trigo é massacrado, do Teu sangue que foi vertido, assim como as uvas, quando são espremidas para ser produzido o suco de uva e o vinho. Quanto sofrimento, ó Deus, por um povo, Senhor, que nem merece, por um povo, ó Deus, que vive em pecado. Mas glorificamos o Teu nome porque a Tua graça maravilhosa nos alcança e a Tua graça não olha o ser humano pecador, mas olha-nos, ó Deus, como filhos e filhas Tuas. Aleluias, louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício naquela cruz. Nós te agradecemos por esses elementos que foram deixados para que nós nos recordássemos de Você, do Senhor. Nós queremos clamar a Deus e orar, ó Deus, por todos os enfermos, ó Deus, aproveitando este momento de intercessão. Queremos orar e interceder por todos aqueles que estão em recuperação, todos aqueles que passaram por cirurgias, todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, todos aqueles, ó Deus, que estão infectados com o vírus, ó Deus, da Covid-19, todos aqueles que estão com as outras tantas enfermidades existentes, ó Deus. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus por cada um deles. Oramos, ó Deus, para que o Senhor venha com a sua mão forte, com o seu braço, Senhor, acolhedor, ó Deus, e cure, ó Deus. Derrame sobre nós a tua cura, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que passam por dificuldades financeiras, oramos por aqueles que passam por dificuldades nas suas famílias. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, pela nossa igreja, pelas igrejas aqui representadas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por esse tempo que nós estamos vivendo, ó Deus, de expectativa pela chegada de uma vacina para acabar com essa pandemia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar tudo isso diante de Ti e dizer que nós confiamos em Ti, nós cremos na Tua soberania, nós cremos na Tua vontade, é o que nós queremos é a Tua vontade. Então, Senhor, continue conduzindo todas as coisas, continue abençoando o governo, as autoridades, pessoal da saúde, continue direcionando, Senhor, as pessoas que precisam ser direcionadas para que esses medicamentos, essas vacinas cheguem até nós. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, seja, Senhor, com cada um de nós nesse dia, nessa semana, nesse ano que está se iniciando. É o que eu oro e já te agradeço, ó Deus, por toda a provisão, já te agradeço por todo o cuidado, te agradeço, Senhor, pelos relatos de altas que nós tivemos nos últimos dias. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco, se mostrado presente nas nossas vidas. Então, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e humildemente te pedimos a tua intervenção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Recebei a bênção, então, que a graça maravilhosa e bendita de Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e as consolações, o cuidado e a proteção do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Temos alguns avisos. Na sexta-feira, então, a gente retorna os nossos encontros de oração. Sextas-feiras, às 20 horas, temos um encontro de oração. Domingo, às 10 horas, temos Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando Marcos. Vamos estudar Marcos 6, de 45 a 52. E, à noite, às 18h30, nós temos o nosso culto dominical. Tá certo? Nós ainda não temos informações de como será o próximo domingo. Nós vamos conversar no conselho essa semana, nós vamos avaliar como está a situação, como que o governo vai se posicionar nos próximos dias em relação ao fechamento das coisas. E a gente vai conversando com os irmãos aí nas redes sociais para falar como que vai ser o próximo
domingo. A sexta-feira online, escola dominical online, e o domingo à noite a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa semana e a gente se comunica aí nas redes sociais. Tá certo? Precisar falar com o pastor está à disposição nas redes sociais, está à disposição aí por e-mail, por telefone, Facebook, WhatsApp. Então pode entrar em contato. Nós temos feito aí alguns atendimentos por telefone, por WhatsApp, por videoconferência. Então nós estamos à disposição, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato. No final a gente vai passar um videozinho, aí tem meu telefone, tem meu e-mail, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana para você, para sua família. Desculpa o horário, nós começamos quase meia hora depois, então conseguimos terminar um pouquinho antes, ainda 10 minutinhos antes das 20h30, tá? Mas tivemos muitos problemas hoje no início com a internet, com o computador, então pedimos já desculpa por causa disso. Então, Deus abençoe novamente, até semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau, irmãos, um beijo no coração. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno